Deus abençoe a todos. Vamos estar aqui fazendo uma pequena leitura para o nosso coração, para o nosso crescimento espiritual. Antes de nós iniciarmos, iremos fazer uma breve oração para que o Senhor venha falar com vocês, como tem falado conosco no dia de hoje. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de aprender, ó Deus, mais um pouco de Ti, da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra, ó Pai, é o nosso alimento, é o nosso alicerce, ó Pai. Que o Senhor vai falar, ó Deus, com nossos ouvintes, como o Senhor já tem palestrado conosco, ó Pai, durante este dia. Que o Senhor venha nos ensinar a guardar a Tua Palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti, Senhor, como diz o salmista. Gratos nós somos ao Senhor pela morte de cruz, ó Pai. Gratidão ao Senhor por nos ter dado o direito de ser chamado filhos do Senhor. Que o Senhor venha ficar à vontade para trabalhar em nossos corações e na vida daqueles que têm nos ouvido. E hoje iremos iniciar nosso podcast com a Convenção de Paulo. Essa passagem se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. O livro de Atos, capítulo 9. E o nosso convidado hoje estará lendo, né, para vocês esse Amém. pequeno texto. Então vamos ler, que vai nos dizer assim: Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele lhes pediu carta para as sinagogas de Damasco, para que acaso achasse homens ou mulheres que eram do caminho, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo viagem, ao se aproximar de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Amém? Glória a Deus. Amém. E fala para nós, Batista do Cavaco, o que você acha a respeito dessa conversão de Paulo? Então, para começar, glória a Deus, nós estamos aqui de frente, né, de uma passagem que nunca foi vista de outra forma, nunca foi vista repetidamente, que é a conversão de Saulo. Essa passagem não se repetiu por quê? Porque foi única, e a gente vai entender que Jesus, ele não desceu para falar com Saulo. Simplesmente ele deu ordem às nuvens que se abrisse e deixasse o resplendor de sua glória descer. E aí a gente vai entender que Saulo ele era um homem maldoso, né? Portanto, a Bíblia fala que ele arrastava os cristãos para fora. Era um homem que fazia muita maldade. E hoje nós temos bastante coisa para comentar, né, Alexandre? É verdade. Glória a Deus. E o que você acha desse versículo, quando Saulo disse assim, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus. Porque Saulo perseguiu o povo, né? Mas aqui ele fala com esse resplendor, quem és tu, Senhor? O interessante é que nós vamos entender que para chegar nesse resplendor da glória, a gente vai entender que havia ali uma lideração. Como alguém pede uma lideração se ele não tem influência, se ele não tem autoridade? Ninguém pode fazer isso. Mas a gente vai entender quem era Saulo. Saulo, ele tinha, né, essa autoridade para pedir liberação ao sumo sacerdote. Portanto, ele pede cartas para as sinagogas. Ele não pediu só uma carta. E aí ele pede liberação para fazer a maldade. E quando ele chega mais abaixo, aleluia, seguindo viagem, né, no versículo 3 ali, ó, seguindo viagem, ao se aproximar de Damasco, brilhou ao seu lado a luz do céu. E aí só vai dizer quem é tu, Senhor? Só vai ter essa palavra alguém que já estudou sobre o Cristo. Que, no entanto, aqui ele não vai dizer quem é meu Senhor, não. Ele vai dizer quem é tu, Senhor,
Porque ele era um homem entendido, ele sabia quem era Jesus, né? Então nós vamos entender que Saulo, aí Jesus vai dizer, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? A resposta, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti temar contra os aguilhões. Duro é voltar para trás. Então, há uma palavra de vitória para a nossa vida. Aqueles que nos perseguem, para ele vai estreitar. Porque a Bíblia fala que duro é para ti retroceder. Olha, que palavra pesada para Saulo. Jesus está dando uma opção para ele se libertar do mal. Jesus está dando uma opção para ele, caminha para frente e se liberta do mal. O Senhor é quem trouxe essa palavra sobre a vida dele. O Senhor que nos traz a palavra sobre a nossa vida. E a única coisa que ele quer de nós é esqueça a maldade e vá para frente. Esqueça a maldade, esqueça o disse-me-disse, esqueça tudo que vai te atrapalhar a caminhar e segue para frente. Então aqui você acha que Saulo sabia que aquele povo que ele estava perseguindo tinha alguém que cuidava, que zelava? Sim, ele sabia. Então ele sabia quem cuidava, ele sabia quem zelava, entendeu? Porque a Bíblia vai falar sobre várias pessoas que conheciam a palavra. A Bíblia vai falar sobre os fariseus. A Bíblia vai falar de várias pessoas ali os escribas, né, que conheciam a palavra. Mas é interessante que somente conhecer e não ter Jesus, isso aí é que vai fazer diferença. Você conhecer e não ter Jesus vai ser uma lata vazia. Agora, você conhecer e ter Jesus muda a sua trajetória, muda a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E no versículo mais abaixo, no versículo 7, que diz assim: os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E o seguindo pela mão, levaram para Damasco. Se Saulo estava cego, ele estava indo, né, perseguir o povo de Deus. Mas por que você acha que os companheiros pegou ele pela mão, que eles ficaram, eu creio que, né, atemorizados, porque eles emudeceu na hora, estavam sem reação. Pegaram ele pela mão e o levaram para Damasco. Interessante, Alexandre, que a gente vai entender que é uma questão que todo joelho se dobrará diante da presença do Senhor. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus, que Ele é aquele que pode prover, aquele que pode mudar a situação. Interessante que quando ele se levanta, a trajetória, a mente dele já começou a mudar. Por quê? Porque já se levanta cego. Mas a mente muda. Peraí, eu tive um encontro com ele. Peraí, se ele falou comigo que eu não posso voltar, então eu tenho que ir para frente. E aí os companheiros pegam na mão dele, levanta ele e vai direto. Eu vou para Damasco ali, né? Então a caminhada, aleluia, a caminhada para Damasco, ela tinha um rumo, ela tinha um jeito de chegar, um propósito. Ele tinha o propósito dele de maldade, ele tinha um jeito de chegar lá. O pensamento dele era o quê? Eu vou chegar lá e vou arrastar para lá fora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando ele tem esse encontro com Jesus, automaticamente o pensamento dele muda. Aí ele vai pensar, bom, estou chegando em Damasco cego.
E eu estou debaixo de uma ordem, não posso voltar para trás. Aleluia. Oh, glória. Então, podemos dizer aqui que Paulo estava sendo direcionado por Deus. Paulo estava sendo direcionado por Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Cristo. E toda maldade, a Bíblia fala que toda maldade, ela não fica encoberta. Então a gente vai entender que para tudo há um propósito. Esse homem precisava mudar a trajetória dele para cumprir aquilo que o Senhor queria. Glória a Deus. No versículo mais abaixo também podemos ver aqui onde que Deus fala com Ananias. O que você acha a respeito dessa visão que o Senhor deu a Ananias e logo após também deu a Paulo? Então, aí ele vai dizer, o Senhor dizendo, ordenou, levanta-te e vai à rua chamada direita, à casa de Judas, e pergunte por Saulo, versículo 11, pergunta por Saulo de Tarso, ele está orando. Olha só, alguém que perseguia. A Bíblia fala sobre a conversão de Paulo, alguém que perseguia agora já está orando. Alguém que perseguia agora já está orando, alguém que perseguia agora já está jejuando. E a visão carnal dele foi fechada, mas a espiritual dele já estava aberta, porque só ora quem tem visão. Eita glória, isso é forte. Só vai orar quem tem visão, aleluia. E a visão o quê? A visão espiritual. Aí ele vai dizer, e viu um homem chamado Ananias, entre-lhe e põe-lhe as mãos para que eu recupere a visão. Então quer dizer, Ananias teve essa visão, vai à rua direita, procura por um homem chamado Saulo de Tarso. E Saulo tem a visão de que Ananias chegaria e colocaria a mão nele. Porque é preciso que você que tem a visão espiritual aberta, é preciso que você toque alguém que não tem a visão espiritual. É preciso que você que tem a visão espiritual aberta, vá até as pessoas e fale do amor de Cristo. Porque às vezes tem gente que só está vendo o carnal aqui, né, Alexandre? Tem gente que só está vivendo aqui, o material. E talvez o espiritual dele está cego. E quando ele entende que precisa haver uma mudança, aí sim, cai as escamas dos olhos, é o que vamos ler agora aqui. Cai as escamas dos olhos. E aí ele vai abrir a sua visão espiritual diante do Senhor.